Excelentíssimos estudiosos da lei, sejam bem-vindos ao canal Estudo Logo Espero. Vamos seguir aqui com o nosso Código Penal, queridíssimo da galera do crime. Título 5 das penas, capítulo 1, das espécies de pena, artigo 32. As penas são 1. Privativas de liberdade, 2. Restritivas de direito, 3. De multa. Seção 1 das penas privativas de liberdade. Fiquem atentos aqui porque são muitos detalhes nessa parte. Reclusão e detenção, artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. E se você ler aqui sem atenção, vai parecer que você está lendo a mesma coisa. Mas, na verdade, o que esse artigo diz é que a pena de reclusão, ela só pode ser cumprida em regime fechado. Ela pode ser cumprida tanto em regime fechado, semiaberto ou aberto, com as devidas progressões, é claro, ao passo que a de detenção ela só pode ser cumprida desde o início em regime semiaberto ou aberto. Então, cuidado com isso aqui que o examinador adora trocar esses institutos, tá? Detenção só pode desde o início do regime semiaberto ou aberto. Parágrafo 1º. Considera-se a regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Letra B, regime semiaberto, considera-se regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E letra C, considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Letra B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Letra C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, aqui você tem que ter cuidado com o trocadilho das palavras, tá? Regime semiaberto, pena superior a 4, mas desde que não exceda 8, porque se exceder a 8, o cumprimento já deve iniciar em regime fechado. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. E o artigo 59 está um pouquinho ali mais para frente. Vou lá nele só para você se familiarizar, porque ele fala das circunstâncias judiciais, aquelas que são usadas para o juiz determinar a pena básica. Cadê você? Artigo 59, queridíssimo, está aqui. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Então, os critérios do 59 são exatamente estes aqui: conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. E aqui tem uma série de jurisprudência relativo a esse artigo que nós vamos falar em um outro vídeo, tá? Então, vamos ficar atenta a isso aqui, voltar lá onde estávamos, que já estamos finalizando o nosso título. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou.
ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Regras do regime fechado, artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. E esse admissível aqui tem alguns requisitos, tá? Previstos lá na LEP, que mais para frente a gente vai ver. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código Caput ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. E as regras do regime aberto, artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Artigo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. E tem a previsão aqui no Código Penal de um regime especial para nós mulheres, hein? Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo. Direitos do preso, artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso, artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado. Essa palavra sempre, a gente tem uma versão a ela nos concursos, né? Mas aqui ela está prevista, então cuidado. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Coisa linda isso, né? Legislação especial, artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental, artigo 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. E, por último, o Instituto da Detração, artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior,
Vamos pausar aqui com a sincera intenção de que essa leitura não seja indeferida pelo nosso cérebro, que o edital seja justo, os tribunais previsíveis e o examinador razoável.